Irmãos, bom dia novamente. Hoje vai ser a segunda pregação, o segundo sermão da nossa série de sermões sobre o livro de Malaquias. Então, na semana passada, o pastor Aender trouxe aí a reflexão em cima dos 5 primeiros versículos desse livro, e nós vamos hoje estudar os versículos seguintes. Então, eu queria pedir que os irmãos e amigos pudessem abrir comigo ou ler junto com alguém que tivesse com uma Bíblia, o livro do profeta Malaquias. Não é um livro difícil de achar, é o último livro do Antigo Testamento. Nós vamos ler do primeiro capítulo deste livro, do verso 6 até o final do capítulo 1, que é o versículo 14. Livro do profeta Malaquias, capítulo 1, versículo 6, vai dizer assim: O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a vossa oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isso é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda: que canseira! E me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria isso, eu, da vossa mão, diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Amém? Vamos orar mais uma vez? Ó Pai, nós nos achegamos a Ti pelo sacrifício de Cristo, pela obra consumada do Teu Filho amado, que nós podemos te chamar de Pai nessa manhã e nos aproximarmos da Tua palavra, Deus. Como cremos, Deus, que é a Tua palavra, Deus, como é aquilo que o Senhor quer dizer, aquilo que o Senhor disse e que o Senhor está dizendo para nós, Senhor. Nós queremos ouvir, Senhor, nós queremos entender. Ó Deus, abre os nossos entendimentos, usa o Teu Espírito Santo, Deus, naquele que prega e naquele que ouve, Deus, para nos capacitar, Deus, a entender aquilo que o Senhor quer nos falar, Deus, para nos capacitar a Te obedecer, para nos capacitar a mudar aquilo que tem que ser mudado, Deus. Nós pedimos que a Tua palavra realmente ela faça aquilo para o que ela foi enviada, Deus, que ela nos rasgue, Deus, que ela nos molde, Deus, a imagem do Teu Filho amado, Senhor. Tem misericórdia de nós nessa manhã, Deus, desvenda a Tua palavra, a Tua vontade para nós. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, então essa é uma palavra dura do Senhor ao povo de Israel. É uma palavra dirigida primeiramente aos sacerdotes, mas como a gente vai ver aqui mais para frente, não somente aos sacerdotes. Algo muito grave, algo muito estranho estava sendo feito ali no povo de Israel, e Deus está
denunciando aquilo que está sendo feito. Através do profeta Malaquias, Deus está trazendo uma denúncia, Deus está trazendo uma reprovação, na esperança de que o povo e de que os sacerdotes parem de fazer aquilo que estava sendo feito. Para a gente entender, então é muito importante que a gente entenda o que estava sendo feito de errado, por que aquilo que estava sendo feito de errado era tão grave, a ponto de suscitar tamanha ira do nosso Senhor, e mais importante, como isso se aplica a nós hoje. Será que existe algum erro que está sendo denunciado aqui, que nós podemos correr o risco de cometer hoje em dia, que nós precisamos estar atentos, alguma coisa que Deus está querendo identificar, Deus está querendo apontar nas nossas vidas? Então, para a gente fazer isso, é importante que a gente relembre só um pouquinho do contexto em que essa carta foi escrita. O pastor Aender, na semana passada, já falou um pouquinho sobre isso, mas é interessante que a gente relembre. O contexto da carta é o seguinte: o profeta Malaquias ele surge num período aproximadamente 100 anos após a volta do povo de Israel do cativeiro babilônico. Os irmãos que caminham conosco há mais tempo aí provavelmente conhecem a história. O povo de Israel havia se desviado, o povo de Israel havia desrespeitado a aliança que Deus firmara com eles, e por conta desse desvio, a despeito de vários avisos, de vários profetas que o Senhor havia enviado para o povo não havia se convertido, então Deus os conduziu para um cativeiro. Deus tirou aquele povo da sua terra, da terra que havia sido prometida a eles, lá desde Abraão, a terra que Deus havia prometido a Abraão. Então o povo é tirado dessa terra e levado cativo sob o cativeiro de um império, o Império Babilônico, e fica nesse cativeiro cerca de 70 anos. Então, depois desse período, Deus concede, muda o coração do rei, agora já um novo império, o Império Medo-Persa, né? O povo, então, volta do cativeiro, volta para Jerusalém. 100 anos, então, a gente está falando de 100 anos após essa volta do povo. E o povo, irmãos, ele volta, não volta numa situação boa. Não é como se tudo tivesse voltado a ser o que era antes. O povo volta numa situação de extrema dificuldade, de extrema pobreza. O povo estava, de novo, sob domínio de um outro império, como eu falei, então não tinha liberdade total. O templo que havia antes, que havia sido construído pelo rei Salomão, havia sido completamente destruído pelos babilônios. Agora, o templo que se tinha ali era um templo muito mais modesto do que a primeira versão. Então, o povo olhava em volta e o que ele via era dificuldade. Era que Deus provavelmente não estava cumprindo com as promessas que haviam sido feitas para eles. Meus irmãos, esse livro do profeta Malaquias ele é muito importante. Ele é tão importante que a maioria dos estudiosos eles concordam que esse, cronologicamente, ele é o último livro a ser escrito no Antigo Testamento. Então, ele estaria aí na sua Bíblia na posição cronológica correta. Provavelmente, essa é a posição dele mesmo. E após Deus, através do profeta Malaquias, entregar esses ensinamentos para o povo, essas refutações, essas reprimendas, o povo passaria um período de 400 anos sem que Deus enviasse um novo profeta, sem que houvesse uma palavra de profecia ao povo de Israel. Então é quase como se essa mensagem fosse tão importante que Deus tivesse dado 400 anos para o povo assimilar, como se Deus tivesse dado 400 anos para o povo entender aquilo que ele tinha falado e se converter. É mais ou menos o tempo que é igual quando o pastor Guilherme escreve um artigo, né? É mais ou menos o tempo que eu gasto para entender e para assimilar, na base dos 400 anos. Então, irmãos, existe aí uma importância na mensagem. Deus quer que a gente dê foco. O que Deus está falando para Israel ali é a última coisa que Deus vai falar antes da vinda do Messias. O povo vivia em dificuldade e questionava as promessas de Deus. E nessa dificuldade, então, o culto a Deus, o culto que era prestado naquele templo, que agora é uma versão, um arremedo daquele culto, daquele templo original, o culto que era prestado ali começa, então, a sofrer. O culto que era prestado ali começa a ficar em segundo plano. Então, aquele povo que começa a olhar para as circunstâncias e não vê que Deus estava agindo ali, não vê que Deus estava ainda cumprindo as suas promessas feitas desde Abraão e ao patriarca Israel, o povo começa a ver que aquelas promessas não estão sendo cumpridas e aí o culto a Deus começa a sofrer.
o culto a Deus começa a ser deturpado. Então, a primeira pergunta que a gente faz é o seguinte: o que está sendo denunciado ali? O que estava errado? O que Deus está colocando o dedo ali? O que Deus está chamando a atenção do povo de Israel naquela situação? Ora, isso fica bem claro nos primeiros versículos. Já no versículo 7, isso vai ficar bem claro. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais em que te havemos profanado. Nisto que pensais a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animais cegos para sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou enfermo, não é isso mal? Veja, o povo estava trazendo animais imperfeitos para serem queimados como oferta a Deus no culto. Ora, seria um problema? Eu peço que os irmãos abram comigo aí, os amigos abram comigo aí, Levítico, o terceiro livro da Bíblia. Como diz o pastor Guilherme, aquele livro que você pula quando você está fazendo sua leitura bíblica. Levítico capítulo 22. Nós vamos ler dos versos 18 até o verso 22. Olha, Levítico capítulo 22, no versículo 18, vai dizer assim: fala a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel, e dize-lhes: qualquer que da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel apresentar a sua oferta, quer em cumprimento de seus votos, ou como ofertas voluntárias, que apresentar ao Senhor em holocausto, para que seja aceitável, oferecerá macho, sem defeito, ou do gado, ou do rebanho de ovelhas, ou de cabras. Porém, todo o que tiver defeito, esse não oferecereis, porque não seria aceito a vosso favor. Quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, quer em cumprimento de voto, ou como oferta voluntária do gado ou do rebanho, o animal deve ser sem defeito para ser aceitável. Nele não haverá defeito algum. O cego ou aleijado, ou mutilado, ou ulceroso, ou sarnoso, ou cheio de impinges, não os oferecereis ao Senhor, e deles não poreis oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Muito claro, então, irmãos, a orientação de Deus acerca de como deveriam ser os animais que eram oferecidos sobre o seu altar. O coxo, o aleijado, o doente, não deveria ser oferecido como oferta a Deus, mas estava sendo. Então, em primeiro lugar, isso era uma quebra de um mandamento claro do nosso Deus. Olha, você não deve oferecer, os animais que vão ser oferecidos vão ser do seu rebanho, vão ser somente aqueles que não tiverem defeito algum. E é uma reprovação dirigida aos sacerdotes em primeiro lugar. A gente vai ver mais para frente que também ao povo, mas em primeiro lugar aos sacerdotes. E os sacerdotes, meus irmãos, eram aqueles que eram responsáveis não somente pelo funcionamento do culto público, então eram aqueles que ficavam responsáveis por cortar o sacrifício, por acender o fogo do altar, por queimar o sacrifício, por aspergir o sangue naqueles rituais, naqueles sacrifícios que assim o exigiam, mas também eram aqueles que tinham de Deus o encargo de ensinar a lei ao povo. Se você quiser abrir comigo também, se não quiser não precisa, só prestar atenção, ainda no livro de Levítico, no capítulo 10, esse ofício dos sacerdotes vai ficar bem claro, bem explícito, e eu peço que os irmãos prestem atenção que isso é importante para a aplicação desse texto. Então, no capítulo 10 do mesmo livro de Levítico que acabamos de ler, a partir do versículo 8 vai dizer assim: falou também o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazerdes diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. E, olha o versículo 11, e para ensinardes aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Vamos ler até aí. Ora, então era encargo daqueles sacerdotes
não somente garantir, né, o funcionamento, né, a mecânica ali do culto público, mas também ensinar ao povo os estatutos de Deus, aquilo que era certo e aquilo que era errado. Por isso, a reprovação de Deus é dirigida em primeiro lugar para eles. Porque quando uma pessoa do povo chegasse ali com um animal menos do que perfeito, um animal defeituoso, com qualquer defeito desses que o Senhor falou que não poderia ser oferecido, qual que era o papel do sacerdote então? Era dizer, olha meu filho, esse sacrifício que você está trazendo, ele não pode ser oferecido. Não é isso que Deus prescreve na sua lei, ele não será aceitável, não adianta você oferecer esse sacrifício. Era isso que os sacerdotes deveriam fazer. Mas não era isso que eles estavam fazendo. Os sacerdotes, pelo que a gente vai ver aqui, muito mais do que simplesmente negligenciar um mandamento, eles consideravam esse mandamento não importante. Eles consideravam que esse mandamento não teria importância nenhuma. Então, que aquela pessoa, nessa situação de penúria, nessa situação de dificuldade, não tem problema, traz esse animal aqui, Deus não vai se importar, o que importa é a intenção do seu coração, então traz esse animal aqui e vamos oferecer ele a si mesmo. Afinal de contas, ele vai queimar aqui nesse fogo, não vai ser aproveitado, então vamos queimar esse negócio aqui desse jeito que está mesmo. Era isso que os sacerdotes estavam fazendo. Eles não estavam ensinando o povo aquilo que era certo e estavam sendo mais permissivos do que o próprio Deus. Eles estavam sendo permissivos em relação àquilo que era oferecido no altar do templo. Ora, meus irmãos, como tudo na vida, esse ato externo dos sacerdotes nada mais era do que um sintoma. Era um sintoma de que algo na devoção daquele povo, na devoção do povo de Israel, não ia bem. Então, o fato deles estarem sendo mais permissivos, do fato deles estarem aceitando um sacrifício que frontalmente não concordava com as Escrituras, eles estavam fazendo isso com essa permissividade, por causa de alguma coisa que não estava certa, alguma coisa que não estava direito no seu interior. E é isso que Deus deixa bem claro, é isso que Deus, na verdade, está denunciando. Os irmãos vão se lembrar que em alguns lugares da palavra, Deus vai dizer que os sacrifícios, na verdade, eles eram secundários em relação à devoção que Deus exigia do seu povo. Por exemplo, uma passagem bastante conhecida pelos irmãos, que o próprio Jesus cita, né? Misericórdia quero e não sacrifícios. E aqui nessa própria passagem, Deus vai dizer que tomara, né, era melhor que vocês fechassem o templo, não me oferecessem sacrifício nenhum, do que me oferecer dessa maneira como vocês estão oferecendo. Ora, o que Deus está querendo dizer com isso? Deus está querendo dizer que não era o sacrifício em si que era o importante, mas que existia uma atitude, existia uma rebeldia, uma falta de apreciação, uma falta de entendimento naquele povo que estava sendo manifesta na maneira como o pessoal estava, na importância que aquele povo estava dando para o culto público a Deus, a importância que os sacerdotes e o povo estavam dando na adoração a Deus. Então, o que Deus está denunciando aqui é, em primeiro lugar, o fato externo, é a quebra de um mandamento, a quebra clara de um mandamento, do animal que deveria ser oferecido, que tipo de animal deveria ser oferecido no altar. Mas antes, o que Deus está condenando é o coração do povo, é o coração daqueles sacerdotes. Vejam que no versículo, a partir do versículo 6 mesmo, Deus, no final do versículo 6, vai dizer assim: diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E não só desprezavam, como enxergavam que não havia mal nenhum nisso que faziam, né? Porque perguntam duas vezes de maneira muito cínica: como temos te profanado, como temos desprezado o teu nome? Ora, os sacerdotes sabiam muito bem o que eles estavam fazendo. A gente leu aqui a passagem de Levítico, como eram claros os critérios que estabeleciam aquilo que devia ser trazido como oferta a Deus. Então, essas perguntas, como desprezamos o teu nome, em que te havemos profanado, são perguntas cínicas. No coração daqueles sacerdotes, Deus estava sendo desprezado. A mesa do Senhor estava sendo considerada impura, desprezível. E Deus então vai vindicar a sua honra. Deus vai dizer: olha, o filho honra o pai, o servo ao seu senhor. Deus usa dois relacionamentos aí que naquela cultura era muito claro que uma parte devia honra a uma segunda parte.
Então o filho deve honrar o seu pai, o servo deve honrar, e depois a gente vai ver, mais para frente ele fala também, deve temer, né, na revista atualizada vai estar como respeito, né, onde está o respeito para comigo, onde está o meu temor. Então Deus havia vindicado nos versículos anteriores a essa passagem o seu status como o seu amor por aquele povo. Deus havia provado para eles que ele os havia amado pelo fato de os ter escolhido dentre todos os povos, sendo inclusive que pela linha sucessória, né, de Abraão, Esaú deveria ser aquele que deveria ser o escolhido para dar sequência à linhagem da promessa, porque Esaú era o primogênito, mas Deus mostra que ele escolheu Jacó por causa do seu amor. Então Deus havia mostrado para o pessoal, para o povo de Israel, que ele era aquele Deus que os havia amado, mas agora ele está dizendo, olha, como pai, eu não estou sendo honrado, e como seu Senhor, aquele que os escolheu dentre as nações, daquele que prescreveu a lei e os mandamentos para que vocês vivam, eu não estou sendo temido. Ora, vejo que é uma reprovação aos sacerdotes, mas também é uma reprovação ao povo, afinal de contas, quem é que estava trazendo essas ofertas mutiladas, essas ofertas imperfeitas? Não era o povo? Se você vê o sistema sacrificial, não eram os sacerdotes que tinham que prover o sacrifício, né? O povo trazia os sacrifícios e os sacerdotes, pelo contrário, os sacerdotes tomavam daquele sacrifício de maneira autorizada por Deus, tomavam daquele sacrifício uma porção para que ele se sustentasse. Então, Calvino, né, um dos maiores teólogos aí do cristianismo, enxerga aí nesse ato dos sacerdotes também uma motivação egoísta, no seguinte sentido. Ora, veja, o povo estava numa situação precária, o pessoal estava passando dificuldade, então os sacerdotes provavelmente poderiam ter raciocinado assim, isso é o que o Calvino vai colocar lá, eu acho que faz todo sentido. Ora, a coisa está feia, nós estamos aqui passando um perrengue danado, o rebanho do povo já é pequeno, se a gente ficar colocando muita dificuldade para esse povo vir cá e adorar, olha, esse povo não vai vir e nós vamos passar fome, porque a nossa porção vem do dízimo do que esse pessoal oferece, tanto dos cereais quanto desses animais. Então pode ser que os sacerdotes tivessem aí uma motivação egoísta. Olha, eles estão preocupados com a própria subsistência. Olha, se a gente fizer valer a letra dura da lei aqui, ó, o pessoal vai parar de trazer sacrifício e aí o bicho vai pegar. Gente, isso aqui vai queimar mesmo, gente. Isso aqui é a mesa. A gente vai botar isso aqui no fogo. Picanha de boi cego é igual picanha de boi que enxerga. É a mesma coisa. Vamos queimar esse trem aqui e pegar a nossa porção. Os irmãos conseguem entender? Havia uma atitude extremamente condenável por trás daquele ato. Aquilo que devia ser a devoção, um culto público a Deus, uma demonstração da devoção do povo de Israel, do povo da promessa, aquele Deus que os havia amado, que os havia escolhido, está se tornando num show de horrores, num exercício de egoísmo, num exercício de falta de fé, num desprezo ao nome do Senhor. Os irmãos e amigos que frequentam aqui também certamente já escutaram que o nome do Senhor é uma maneira de representar o próprio Deus, né? Naquela cultura, especialmente, o nome de uma pessoa, o nome era algo que representava, tinha uma representatividade, é quase como se fosse um título, né? Então, quando você dava o nome para um bebê, para uma criança, você dava algum significado para aquilo ali. Então, por isso que você vê em várias partes da Bíblia nomes sendo trocados, né? Então você vê que Abrão, por exemplo, quando chamado por Deus, passou a se chamar Abraão, Sarai passa a se chamar Sara, Jacó passa a se chamar Israel, Saulo passa a se chamar Paulo, Simão passa a se chamar Pedro. Por que isso? Porque o nome ele era uma representação daquilo que a pessoa era. Então o nome de Deus ser desprezado significa que a glória de Deus, a reputação de Deus, a honra devida ao próprio Deus estava sendo desprezada. Não estava sendo conferido honra e temor ao único que era digno de receber a honra e o temor. E vejam que Deus não deixa os sacerdotes prosseguir com esse cinismo, como se, de fato, eles não soubessem que aquilo que eles estavam fazendo era ruim. Deus dá para eles um teste muito simples. No final do versículo 8, ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Olha, ainda que você não saiba o que eu estou te pedindo, né, ainda que você não soubesse o que está escrito ali na minha lei,
pega essa oferta que você está trazendo para mim aqui, esses bichos cambota, esses bichos cegos que você está trazendo para mim aqui, e vai oferecer lá para o governador, quando você for chegar para ele diante de uma petição, vê se o governador vai te aceitar, vê se isso é coisa que você ofereceria para alguém que está numa posição de autoridade. Então, o argumento de Deus é muito simples. Olha, se você não vai oferecer isso para um governador, para uma autoridade civil, quanto mais para aquele que, como está lá no versículo 14, é o grande rei, é o rei de toda a terra. Então, ele é muito mais do que o governador. Então, Deus não deixa realmente escapatória para os sacerdotes, não deixa justificativa em pé. Não fica pedra sobre pedra desses farrapos de justificativa que o povo e os sacerdotes tentam trazer aqui para Deus. O versículo 8, meus irmãos, quando ele diz assim: quando trazeis animais cegos para o sacrificardes, não é isso mal, e quando trazeis o coxo ou enfermo, não é isso mal. Muitos estudiosos vão concordar que a melhor tradução desse trecho aqui é a que está lá nas versões em português, na Nova Versão Internacional, que isso, na verdade, é uma afirmativa. Quando trazeis animais cegos para sacrificardes, isso não é mal. Querendo dizer que os sacerdotes não viam nisso mal algum. Se não me engano, é assim que a Nova Versão traduz. Quando vocês trazem esses animais, vocês não veem mal algum nisso. Agora, pega esses animais e leva lá para o governador. Leva lá para a autoridade. Vê se é isso que, quando você quer ser aceito por essa autoridade, vê se esse é o tipo de oferta que você traria. E no versículo 14, no final dessa passagem, no final dessa denúncia de Deus, fica claro que não era simplesmente que o povo estava em dificuldade e que não tinha aquilo para ofertar. Deus vai dizer no versículo 14: pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Então veja que Deus está dizendo que a maldição está sobre aqueles que, podendo oferecer um animal sadio, tendo no seu rebanho um animal perfeito, um animal que passaria nos critérios para ser oferecido diante de Deus, promete que vai oferecer aquele animal, e no seu lugar ele oferece algo defeituoso. Então, meus irmãos, esse é o quadro. Essa é a resposta à pergunta: o que está sendo denunciado pelo profeta? Ora, está sendo denunciado uma atitude terrível no coração do povo de Israel, uma reprovação dirigida aos sacerdotes, aqueles que deviam zelar pelo culto público, aqueles que deviam zelar pela lei de Deus e ensinar o povo aquilo que é certo e o que é errado, mas também dirigida ao povo de Israel, que estava trazendo ofertas que não seriam dignas de ser entregues a uma autoridade civil que fosse. É isso que está sendo denunciado. A mesa do Senhor estava sendo tratada com desprezo. O culto público ao Senhor estava sendo relegado ao segundo plano. Isso é o que está sendo denunciado. Ora, por que isso é importante? Por que será que Deus se ira tanto, então, com essa falta de empenho, se a gente pode dizer assim, dos sacerdotes em fazer um culto melhor para Deus? Olha, em primeiro lugar, nós já dissemos, é porque a maneira como Deus estava sendo cultuado estava ali roubando a sua honra e a sua glória, estava sendo vituperado, desprezado o nome do Senhor. Então, o nome do Senhor estava sendo desprezado. Naquela atitude, aquele que é digno de toda a glória não estava recebendo a sua glória. Então, isso é uma coisa grave. Por isso, aquilo que está sendo denunciado é tão grave. Em segundo lugar, porque Deus não estava sendo honrado como Pai e como Senhor. Por que isso é grave, meus irmãos? Porque, óbvio, o nosso entendimento de Deus, aquilo que nós enxergamos, a maneira como nós vemos a Deus, é aquilo que nós expressamos no nosso culto público. Ou dito de maneira inversa, né? A maneira como nós cultuamos, ela é o ápice, ela é uma manifestação interna daquilo que nós entendemos a respeito de Deus, da sua salvação e de nós mesmos. Então, o fato do povo estar oferecendo um culto menos do que ideal, um culto menos do que ótimo, menos do que santo, menos do que perfeito, menos do que o aceitável, é porque o entendimento de quem Deus era estava se perdendo no coração daquele povo. Outra razão muito importante pela qual Deus está tão irado com esse povo, porque
Porque hoje nós sabemos, mas esse povo sabia de certa maneira, hoje nós sabemos completamente que o sistema de sacrifícios, ele era uma sombra do sacrifício definitivo que havia de ser oferecido em Cristo. O livro de Hebreus é um ótimo livro para a gente entender isso, eu recomendo que os irmãos depois leiam, ele vai explicar exatamente isso, como que todo aquele sistema de sacrifícios instituído por Deus e levado a cargo no templo, como aquele sistema todo falava de Jesus e do seu sacrifício que estava para ser, nessa época que estava para ser derramado, e que seria o sacrifício que de uma vez por todas extinguiria a necessidade de todos os outros sacrifícios. Então aqueles animais como sombra de Cristo, Cristo como nosso Cordeiro, ele era completamente santo, e ele tinha que ser assim. Por que Deus tinha que ser completamente santo? Para vindicar, para aplacar a ira de Deus e para nos reconciliar com Ele, meus irmãos. É por causa da santidade do próprio Deus. É por causa da santidade do próprio Deus que somente um cordeiro sem defeito poderia ser oferecido, e Cristo como um cordeiro sem defeito foi oferecido de uma vez por todas em nosso favor. Então, o tipo que era representado ali naquele sistema sacrificial, ele falava sobre a santidade de Deus. Quando o povo acha que um animal com algum defeito pode ser oferecido, eles estão diminuindo a santidade de Deus e estão diminuindo a sua visão sobre si mesmos e sobre a sua necessidade de redenção. Meus irmãos, para que os sacrifícios eram oferecidos? Não era simplesmente porque Deus os prescreveu, mas o povo fazia isso para ser aceito diante de Deus. Porque o nosso pecado nos separa, e o pecado do povo os separava de Deus. Então eles precisavam se reconciliar com Deus. Então o que estava sendo encenado ali no momento que aquele sacrifício era feito, era uma transferência de culpa. Olha, aquela pessoa, no caso do sacrifício pela culpa, por exemplo, tinha outro sacrifício, mas no caso do sacrifício pela culpa, aquela pessoa colocava a mão sobre aquele cordeiro que ia ser morto, e aquele cordeiro era então imolado, como para dizer, olha, esse cordeiro está morrendo no meu lugar. E esse meu pecado eu estou transferindo para esse cordeiro diante de Deus, e na expectativa de que Deus vai aceitar aquele sacrifício e vai me perdoar daquele pecado. Ora, se eu não cuido, se eu desprezo aquilo que está sendo oferecido para Deus, para eu ser aceito, então eu estou desprezando o Deus para quem eu quero ser aceito, e eu estou menosprezando o tamanho do meu pecado. Os irmãos entendem? Esse é o modelo sacrificial, é isso que está sendo encenado ali. Então, o sacrifício definitivo de Cristo é o cumprimento daquela sombra que era realizada ali. Então, Deus não podia se conter diante de um sacrifício que apontava para o sacrifício do seu próprio filho, sendo feito de maneira desleixada. As pessoas não levando em consideração o seu próprio pecado, achando que talvez não era tão grave assim, ou que Deus talvez não fosse tão santo assim, ou que Deus não exigisse exatamente aquilo que Ele disse que exigiria. Deus não pode ser tão ranheta, tão canguinha assim, que eu não posso colocar um animal que tem uma manchinha, um animal que só tem um olho mais torto que o outro. Não é possível. Meus irmãos, era muito grave. Era muito grave porque o que estava sendo encenado ali seria definitivamente cumprido pelo nosso Senhor Jesus Cristo no seu sacrifício vicário por nós. Em quarto lugar, por que isso era tão importante? Porque ter a sua oferta aceita significava também ser aceito por Deus. Era na expectativa de que Deus os aceitasse que o povo oferecia aquelas ofertas. Veja só, existe uma espécie de um paralelismo aí no versículo 9 e no versículo 10. No versículo 9 vai dizer assim: agora, pois, suplicai a favor de Deus que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos: tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesses debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, nem aceitarei da vossa mão a vossa oferta. Veja, no final do versículo 9, Deus vai dizer: com tal oferta, vocês acham que eu vou aceitar a vossa pessoa? Em algumas traduções está um pouco diferente, mas eu creio que a melhor tradução é essa mesmo, para a gente entender, fica mais claro esse paralelismo entre o versículo 9 e 10. No versículo 9 vai dizer assim: olha, com esse tipo de oferta, eu não vou aceitar a sua pessoa. E no versículo 10, Deus vai dizer: olha, eu não tenho prazer em vós,
então eu não vou aceitar a vossa oferta. Se a gente quiser fazer o paralelismo completo, seria assim: com esse tipo de oferta, eu não aceito a vossa pessoa. Sendo esse tipo de pessoa, eu não vou aceitar a vossa oferta. Então, a questão não era só o sacrifício, como a gente falou. A questão é que Deus mostra para o povo que está intimamente ligado à oferta, aquilo que está sendo ofertado, e aquele que oferta. O que Deus estava querendo, gente, não era um monte de sangue de bode, de cordeiro, de boi. Deus não tem necessidade disso. O que Deus estava querendo é ser prioridade na vida daquele povo. O que Deus estava querendo é que aquele povo enxergasse como Pai, como Senhor e como grande Rei, e lhe desse a glória e a honra que lhe eram devidas. Era isso que o povo devia demonstrar através do seu sacrifício, e era exatamente isso que estava sendo suprimido no culto público de Israel. Era, sim, muito grave. E a última razão por que isso é importante, porque sem a correta apreciação de Deus, de quem Ele é e do que Ele faz, o culto público a Deus, ou o culto público e privado, né, a nossa adoração a Deus, se torna uma canseira. É isso que está lá no versículo 13. E dizeis ainda, que canseira. Vocês imaginam, meus irmãos, se a gente perde o foco, se a gente não olha para Deus, se a gente não entende o tamanho do amor de Deus por nós, como foi lá nos primeiros versículos 5 aí de Malaquias, a glória do nosso Senhor, a honra que é devida a Ele, e a gente insiste em produzir um culto público sem ter isso em mente, o nosso culto, a nossa adoração a Deus vai se tornar uma canseira. Meus irmãos, você imagina o que é você levantar às 7 horas da manhã, às 7:30 da manhã, vir para a igreja, montar um som, por exemplo, para dar o exemplo do louvor, né? Montar um som, ensaiar, tocar, né? Viver com a aprovação ou a reprovação, se você tocou bem, se você tocou mal, e aí você vai e fica no culto, e você participa da ceia, e a ceia se dá uma trabalheira também, porque precisa dos diáconos chegarem mais cedo, e encher os copinhos, e lavarem, e partir o pão. E a gente se afadiga para preparar uma palavra. Às vezes, para cada hora pregada aqui, a gente vai gastar 20, 40 horas para chegar diante da comunidade e trazer uma palavra. E termina o culto e fica gente aqui para limpar, para resolver problema, para colocar as cadeiras nos lugares, para fechar. E isso semana após semana, 2 vezes no mesmo domingo. Meu irmão, se você não... Imagina o que é isso se você não olha para Deus, se você não está fazendo isso para Deus, se você não está fazendo isso com expectativa nenhuma de que isso vai ser aceito por Deus. Meus irmãos, que canseira. Que coisa triste. Que coisa triste é que isso tudo possa ser feito com uma motivação vazia, com o coração vazio, com o coração seco. Que triste, meus irmãos. É isso que vai acontecer. Sabe por que é isso que vai acontecer? Porque Deus não vai aceitar nada menos do que algo que nos custe alguma coisa. Eu estou indo agora para a terceira sessão, então. Por que isso é importante? A gente falou o que está sendo denunciado, por que é importante. Agora a gente precisa entender como que isso se aplica a nós. Será que isso se aplica realmente a nós? Olha, meus irmãos, eu acredito que não resta dúvida de que o que está sendo denunciado aqui é algo que muito bem pode estar hoje no meu coração e no seu coração. O que está sendo denunciado aqui, meus irmãos, é um esfriamento. O que está sendo denunciado aqui é uma adoração mecânica que absolutamente perdeu de vista aquilo que Deus é, quem Deus é, aquilo que Deus faz, a glória que é devida ao Senhor. O que está em jogo aqui é que nós entendemos, se nós entendemos e honramos o nome do Senhor. É isso que está em jogo aqui, meus irmãos. O nosso culto público e privado, mas pensando também na dimensão pública do nosso culto, ele é um reflexo do nosso entendimento e da nossa apreciação a Deus. O Dr. Augusto Nicodemos, num livro que o pastor ainda me emprestou para ler, falando sobre essa passagem especificamente, ele dá um exemplo que eu achei muito bom, muito interessante para a gente ilustrar esse ponto especificamente, de que o nosso culto público é uma expressão do nosso entendimento, do nosso entendimento de Deus. Na Reforma Protestante, lá no século XVI, né, com Martim Lutero, Zwinglio, Calvino, enfim, em primeiro lugar foram restabelecidas crenças fundamentais da fé cristã, né? Então, em relação à nossa justificação pela fé, somente pela graça,
né, os 5 solas lá, que a preponderância, predominância das Escrituras, a glória de Deus como fim último, a suficiência do sacrifício de Cristo, todas essas coisas foram trazidas de volta, foram restauradas, foram reformadas no seio da igreja. E essas coisas tiveram um reflexo imediato na maneira como as pessoas cultuavam a Deus. O culto público a Deus até então, ele, na Igreja Católica Romana, ele era feito em latim. Ele não era feito na língua das pessoas. A escritura ela não estava na mão das pessoas. Havia ali um sistema, o sacerdote que estava ali ministrando o culto, ele era visto como um mediador. Ele era visto como um sacerdote que ainda fazia mediação entre Deus e os homens. Então essas coisas, a partir do momento que o entendimento, essas crenças do povo foram sendo reformadas, então o sacerdote deixa de ser mediador e deixa de ser sacerdote nesse sentido. Todos os crentes agora passam a ser sacerdotes. As imagens de santos, aqueles que eram entendidos que faziam mediação entre o povo e Deus, são então removidas do culto público. O culto passa a ser orado, né, passa a ser ministrado na língua das pessoas. As escrituras voltam a ter um papel de proeminência. Então o culto público sofre também uma reforma, uma revolução, que era justamente uma consequência daquilo que o povo entendeu, daquilo que o povo acreditava sobre Deus. Então, eu achei que esse fato histórico ele é muito bom para ilustrar esse ponto. Aquilo que a gente faz aqui, gente, no domingo, 2 vezes por domingo, às vezes, ele é um reflexo, a nossa atitude em relação a isso aqui, ela é um reflexo do que a gente crê e do tanto que a gente entende do nosso Senhor e o tanto que a gente aprecia aquilo que foi feito por nós. Ora, meus irmãos, quando a gente vê o culto público, os cultos de domingo, por exemplo, se perdendo vigor ou sendo trazidos elementos que são estranhos àquilo que Deus prescreve, quando a gente vê isso acontecendo, pode saber, isso é só um sintoma de algo muito mais grave, de algo muito mais sério, tomando conta do coração da igreja. E eu não quero dizer que, né, de maneira nenhuma que a nossa igreja é perfeita, mas eu quero dizer que a gente tem sim, a gente enxerga na nossa liderança um zelo pelo culto público. O culto público ele não pode ser feito de qualquer maneira. Deus não pode ser adorado de qualquer maneira. A gente não pode substituir, por exemplo, a pregação da palavra por um momento de colóquio, por um momento de sarau ou de alguma coisa, porque não é a palavra de Deus tem centralidade na nossa vida. A palavra de Deus é Deus falando. Então, no nosso culto público tem um espaço para a nossa adoração, mas tem espaço para que Deus fale. Então, o culto público ele é, sim, um elemento muito importante da nossa adoração, e a nossa atitude em relação a ele é, sim, muito importante, porque ela revela aquilo que está no nosso interior. Para não dizer da frequência do culto, né, meus irmãos? A maneira como nós enxergamos que isso aqui é importante, coloca também a maneira como nós priorizamos esse momento aqui em relação aos demais afazeres. Como era uma reprovação direcionada primeiramente aos sacerdotes, eu acredito que qualquer aplicação dessa palavra ela deve passar em primeiro lugar também para aqueles que hoje desempenham as funções de sacerdote. Então eu quero só dizer que hoje não existe sacerdotes da maneira como estava prescrito, obviamente, no Antigo Testamento. Na passagem que nós lemos na abertura do culto hoje, lá em 1 Pedro capítulo 2, nós lemos lá que todos os crentes, né, vós sois raça eleita, né, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, todos os crentes hoje são sacerdotes, e a gente não pode ignorar o sacerdócio universal de todos os crentes. Mas existe sim uma classe de pessoas que foi incumbida pelo próprio Deus, como está lá, por exemplo, nas listas de dons, lá em Efésios capítulo 4, por exemplo, né, que a uns Deus deu dons aos homens, a uns deu para apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas. Então existe sim, meus irmãos, uma classe de pessoas que hoje foi incumbida e capacitada por Deus para fazer aquele papel que eu enfatizei que os sacerdotes tinham, que era de regular o culto público e de ensinar a vontade de Deus para a igreja. Então eu acredito que qualquer aplicação dessa passagem de Malaquias nos dias atuais, ela deve sim passar por uma chamada de atenção daqueles que são responsáveis por definir
o culto público, para a liderança da igreja, para aqueles que são responsáveis pelo ensino na igreja, pelo evangelismo da igreja. O que está sendo reprovado ali é um risco que os nossos ministros, os nossos líderes correm também hoje. Você quer ver? O que os sacerdotes estavam fazendo ali? Além de não ensinar o que era certo, eles estavam sendo mais permissivos do que Deus era. Usando uma expressão mais popular, né, os sacerdotes estavam jogando para a galera. Eles estavam jogando para serem aceitos. Eles estavam jogando para não repelir o povo ali do culto público. Olha, se a gente começar a botar muita barreira aqui, se a gente começar a vindicar a santidade de Deus a ferro e fogo aqui, como está na letra da lei, esse povo vai dispersar. Esse povo vai parar de oferecer sacrifício e aí? Nós vamos viver de quê? Nós vamos comer do quê? Então existe sim um risco de que os nossos líderes, de que aqueles que são responsáveis por ensinar e por determinar, né, a maneira como uma determinada comunidade local adora a Deus, começam a trazer elementos estranhos ao culto para não ferir sensibilidades, começar a aceitar doutrinas estranhas, porque esse é o sentimento reinante, porque se eu for direto ali naquele calo do pessoal, o pessoal vai embora. Então você vê aí, entrando na igreja, todo tipo de doutrina esquisita, todo tipo de permissividade, todo tipo de flexibilização daquilo que Deus não flexibiliza, simplesmente para ganhar aplauso, simplesmente para ficar de bem com essa cultura, com esse século. Os irmãos sabem muito bem do que eu estou falando, né? Pastores que vão dizer aí para você que não tem problema nenhum fazer sexo antes do casamento, pastores que vão dizer para você que não tem problema nenhum o casamento igualitário, pastores que vão dizer para você que não tem problema nenhum o culto ser individualista, você vir para o culto para você buscar alguma coisa, para você buscar a sua promessa, ou seja lá o que for. Existe sim uma reprovação, existe sim uma chamada de atenção para a igreja, para a liderança dessa igreja e para todos aqueles que se acham investidos de alguma autoridade dentro da sua comunidade local, a não ser mais permissivos, a não serem mais realistas que o rei, achar que eles definem aquilo que é aceitável diante de Deus e aquilo que não é aceitável diante de Deus. Deus e seu nome é que devem ser honrados e não a nossa liderança. Não é o povo, não é os crentes a quem nós buscamos agradar no nosso culto público. Então acredito que uma aplicação balanceada dessa palavra, ela passa em primeiro lugar por uma reprovação ou por uma chamada de atenção daqueles que são líderes, daqueles que são chamados a ensinar na igreja. Mas, como todos somos sacerdotes, como existe o sacerdócio universal dos crentes, é impossível você aplicar essa passagem sem aplicar essa palavra também ao restante da comunidade, não só à liderança. Olha, o que nos resta, então? Que chamada de atenção é essa? O que estamos sendo convidados a prestar atenção? Meus irmãos, o tema dessa pregação é dando o melhor para Deus. Meus irmãos, que tipo de oferta nos resta ainda oferecer, dado que o Senhor Jesus ofereceu o sacrifício último, dado que o Senhor Jesus pagou o preço, ele foi o cordeiro pascal definitivo, ele é o segundo Adão, aquele que inaugura a nova criação de Deus, aquele que tornou o sacrifício de bodes, de touros, de ovelhas totalmente desnecessário e obsoleto. Ora, uma vez que esse sacrifício já foi oferecido, a gente sabe que a gente não precisa mais de um mediador humano para nos achegar a Deus. A nossa aceitação já foi cuidada por Cristo. Mas existe ainda ofertas para serem dadas, existe ainda sacrifícios para serem feitos. Existe, e é importante que a gente aprenda que sacrifícios são esses, para que a gente ofereça o segundo padrão que vai agradar a Deus. Ora, também no texto com o qual abrimos o culto, nós lemos lá em 1 Pedro, do capítulo 2, né, que nós somos feitos sacerdócio real, a fim de, e essa expressão está muito clara lá, a fim de ofereceres sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Então existe sim uma oferta de sacrifício nos dias de hoje. Ora, que seria esse sacrifício? Da última vez que eu preguei aqui na igreja, eu preguei exatamente sobre esse texto a que eu vou fazer referência agora.
Romanos capítulo 12, se os irmãos quiserem abrir. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 vai dizer assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que sacrifício nós trazemos a Deus, então, hoje, meus irmãos? O nosso próprio corpo é apresentado a Deus como sacrifício vivo, deve ser apresentado a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. O que isso significa? Eu disse isso da última vez que eu preguei. Significa que tudo aquilo que a gente faz, todos os nossos dons, toda a nossa paixão, todo o nosso tempo, o nosso dinheiro, tudo aquilo que a gente faz por esse corpo, por meio desse corpo, tudo aquilo que a gente toca nesse mundo, tudo aquilo de concreto na nossa existência, deve ser oferecido em oferta a Deus. Toda a nossa existência, todo o nosso viver santo deve ser vivido como se os nossos atos fossem oferecidos como oferta a Deus. Ora, se o meu viver é oferecido como oferta a Deus, e Deus não aceita um sacrifício coxo, não aceita um sacrifício sarnoso, ulceroso, um sacrifício defeituoso, que tipo de vida eu tenho que tentar viver então, meus irmãos? Os irmãos percebem que eu estou falando aqui justamente do oposto do legalismo. Eu não estou falando de você viver de maneira perfeita, como se você pudesse ganhar alguma coisa de Deus. A gente viu aqui, não era nem essa a realidade ali do povo de Israel na passagem de Malaquias. Deus não estava importando com o sacrifício em si, com o bode em si, com que o culto fosse feito perfeitamente segundo mandava o figurino. Deus estava preocupado em ser amado como Pai, honrado como Pai, temido como Senhor, temido como grande Rei que Ele é. Então, nosso viver, ele vai ser um viver com altos padrões, vai ser um viver que busca agradar a Deus, não porque eu tento ganhar alguma coisa de Deus com isso, mas porque Deus me fala que o meu viver é colocado diante dele como oferta, e eu quero que essa oferta seja aceitável. E Deus não vai aceitar menos do que o meu melhor. Deus não quer nada menos do que o meu melhor. Então é o melhor do meu tempo, é o melhor dos meus recursos, é o melhor da minha paixão, é o melhor do meu intelecto, é o melhor da minha vontade. É isso que eu tenho que querer dar para Deus, meus irmãos. É isso que a gente tem que querer dar para Deus. Agora você imagina se você vai receber na sua casa o presidente da sua empresa. Vamos supor que, como eu, você trabalha numa empresa aí, que você está lá no último degrauzinho do puleiro e tem uns 10 mil degraus para cima lá de você ainda. E aí o chefe do chefe, do chefe, do chefe do seu chefe, fala que vai te visitar. E aí ele chega na sua casa para jantar, e você abre a porta para ele, com a camisa do deputado Tiririca, com um chinelão de dedo, daqueles Havaiana branco, né, daqueles que está até marrom, com a tira soltando, preso por um pedacinho de parafuso. E você fala, não repara na bagunça não, e você vai catando os brinquedos das crianças assim, não, senta aí nesse sofá e você dá uma passadinha de pano ali, numa papinha que seu menino tinha deixado cair, não, senta aí, minha esposa já está ali esquentando a sobra no micro-ondas, daqui a pouquinho a gente vai comer. Você gosta de feijoada com lasanha, não gosta? Agora você imagina, você faria isso com o presidente do chefe, do chefe, do chefe, do chefe, do seu chefe? Se ele fosse te visitar? É isso que Deus está falando, meu. Se você não faz isso para o governador, se você não faz isso para uma autoridade, o que você vai querer entregar para Deus? Que tipo de oferta você vai querer entregar para Deus? Agora, se a oferta é meu viver, que tipo de viver eu vou querer viver para Deus? Que tipo de culto eu vou querer oferecer para Deus? Meus irmãos, deixa eu te falar, não interessa o tipo que você vai querer. O que interessa é o tipo que Deus aceita. Não interessa o tipo que você vai aceitar, não interessa o tipo que a liderança dessa igreja vai falar que é aceitável. Interessa é o que Deus aceita. É isso que você tem que querer.
Você tem que querer viver uma vida que honre e glorifique o nome do Senhor. É o nome do Senhor que está em jogo, meus irmãos. O nosso viver diz da apreciação e do entendimento que a gente tem de Deus. É o testemunho que nós temos nessa terra, a maneira como nós vamos viver. O nome de Deus é glorificado pela maneira como nós vivemos, pela maneira como nós adoramos, pela maneira como nós cultuamos. Que direito nós temos de procurar uma liderança que seja mais permissiva, né? Porque se por um lado é uma reprovação para a liderança, por outro lado a liderança é também fruto do povo que ela lidera. Não se engane. A gente também é culpado de querer uma liderança mais permissiva, uma liderança que flexibilize, uma liderança que fala para a gente que não tem nada a ver aquele pecado que nos incomoda tanto. Não fala para... Vamos procurar um pastor, então, que não fale sobre isso. Vamos procurar uma liderança, um pregador que não fale sobre aquele pecado específico. Vou procurar uma igreja onde isso aqui, que eu sei que é pecado, seja aceito. Meus irmãos, para finalizar, isso aqui não é para jogar peso nas costas de ninguém. Eu só queria chamar a atenção que a passagem ela termina da seguinte maneira: maldito seja o enganador, que podendo oferecer alguma coisa sem defeito, promete e oferece uma coisa pior. Então, se você está brigando aí com o pecado, se você sabe que tem uma coisa que é errada e você está lutando diante de Deus para que aquilo seja vencido, não é para você que é essa repreensão. A repreensão é para você que está tranquilo, achando que viver um viver de qualquer maneira, achando que viver uma vida que absolutamente está em desacordo com aquilo que você sabe ser o correto, e você está tranquilo achando que Deus vai aceitar isso. É para você e é para mim essa repreensão. Deus quer e Ele só aceita o nosso melhor. E a gente não pode colocar um padrão menor do que o padrão que Deus coloca. Ainda que a liderança da sua igreja coloque, você não pode colocar um padrão menor do que o padrão que Deus aceita. Meus irmãos, isso não deve ser peso, porque como eu disse, você vai viver dessa maneira. Como que você vai viver dessa maneira? A partir do momento em que você olhar para Deus. A partir do momento que você procurar, como está aqui em Romanos capítulo 12, a renovação da vossa mente. A menos que você entenda quem você é, a sua necessidade por um Salvador, e você entenda o tamanho da salvação que foi ganha por você através do sacrifício vicário de Cristo naquela cruz. A partir do momento que você viver por isso, aí a sua vida vai ser uma oferta aceitável a Deus. Aí a sua adoração vai ser aceita por Deus. Aí o nosso culto público vai ser aceito por Deus. Amém? Vamos orar?